beleza? Estamos aqui de novo, um pouco antecipado agora o mercado, né? O mercado fechando 5h30 da tarde. Vocês vão ter aí pelo menos umas 3 horas para ver o vídeo. E dessa vez eu resolvi trazer uma visão sobre meias, né? Para quem não sabe, o Pardal é uma estatística, uma consultoria de estatística, né? Pro Cartola, a gente analisa todos os dados, faz os cruzamentos, né? Então, aqui, além dessas estatísticas básicas aí que vocês veem aí no mercado, no dia a dia, a gente procura sempre muito a fundo, trazer muitas novidades e, enfim, para a gente realmente se diferenciar. E aqui é uma análise que a gente faz e hoje a gente está aqui para falar de meias, tá? Bom, por que a gente está falando de meias, né? A gente já falou de goleiro, já falamos de laterais, agora a gente vai falar de meias, né? Como o tempo é muito curto, não dá para falar de todo mundo, né? Então, a gente sempre procura trazer aqui uma posição que a gente vê que é interessante. Bom, vamos lá para vocês entenderem o que é isso daqui, tá? Bom, aqui ó, na esquerda é a quantidade de jogadores versus a quantidade de jogos e eu vou explicar o quê. O que eu fiz? Eu peguei os últimos 3 jogos dos times, né, que jogaram fora de casa, esses times que jogam fora de casa, né, Galo, Vasco, Santos, CSA, Palmeiras, Grêmio, Avaí, Goiás, Botafogo. Olhei quantos meias, né, fizeram acima de 4,5 pontos, né? Então, ou seja, os meias que enfrentaram esses times, né, nos últimos 3 jogos que fizeram contra esses times, quantos jogadores fizeram acima de 4,5 pontos? E ali também a recorrência, que é essa quantidade de jogos. Ou seja, vou explicar. Por exemplo, ó, o CSA cedeu acima de 4,5 pontos para 2 meias em somente um jogo dos 3 últimos que ele fez fora de casa. Já o Botafogo cedeu para 5 meias acima de 4,5 pontos nos últimos 3 jogos que fez em casa. Tá? Então, isso a gente faz aí a nossa análise. Então, vamos lá. Quais são os times que mais pontuaram ali, fizeram uma pontuação legal, né? Os meias que enfrentaram esses times. Então, por exemplo, ó, o Botafogo, nos últimos 3 jogos que fez, 5 meias fizeram pelo menos 4,5 pontos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que pelo menos em um dos 3 jogos, né? Um dos 3 jogos que aconteceu, um meia que enfrentou o Botafogo fez 4,5. Aí você precisa saber a fundo, né, como que foi essa recorrência. Então, o que a gente traz aqui, ó? Vamos trazer o escala 10. Ó, o escala 10 aqui, ó. Se você pegar e ver aqui pontuação cedida para meia, realmente o Botafogo é o que lidera. Quando você abre aqui no detalhe, a gente vê o que aconteceu, ó. Nicão 5,5, ponta direita. Tony Anderson, 6,5, fez o gol. Nesse jogo ele meio que flutuou entre centroavante e meia, né? Acho que ele até jogou mais como meio, o Cirino jogou como centroavante nesse jogo. No jogo do Santos, Sanches, 6,5, um meia mais centralizado, né? Jogando ali, armando. O Soteldo, ponta esquerda, ó, já são 2 pontas que vão bem contra o Botafogo. Nicão, 5,5 e Soteldo na ponta esquerda, tá? Fora que o Rony nesse jogo aí também foi bem. Então, ponta esquerda contra o Botafogo geralmente vai muito bem. Quando o Botafogo joga fora de casa. E contra o Grêmio, né? Quem que foi bem? Tassiano, meia central. O que isso quer dizer? Que os meias realmente que enfrentam o Botafogo, né, estão acostumados a fazer boas pontuações. Então, reforça, deixa eu achar aqui, reforça o que o gráfico está falando. Botafogo, né, 5 meias, né, então a gente viu lá Soteldo e Sanches, a gente viu lá Nicão junto com o Tassiano, né, a gente viu os outros meias lá. Então, um bom meia para você apostar aqui é o meia da Chapecoense. Pô, Pardal, mas você tá brincando, né? Meia da Chapecoense? Os números da ponta. Então, qual seria uma boa opção de meia? O Camilo para esse jogo, né? Depois vem aqui os times, ó, que cederam em 2 jogos de 3, tá? Boas pontuações acima de 4,5 pontos para meia. Goiás cedeu para 5 meias,
né? 5 meias em 2 jogos acima de 4,5 pontos. Avaí e Grêmio já foram 2, né? Então, ou seja, teve um meia por jogo. E Palmeiras, né, cedeu aí, não cedeu nada, né, ali, pelo menos zerou em 2 jogos ali, né. Bom, acho que o Palmeiras aqui tá errado no gráfico, tá? Depois a gente dá uma olhadinha, mas o Palmeiras não cedeu muita coisa, não. Então você vê aqui, ó, que os times bons para se apostar são os times que enfrentam Botafogo e Goiás, né, que são os que mais cederam aqui para meia, isso jogando fora de casa. Depois vem aqui um Avaí e Grêmio, né, nessa situação. Tá, beleza, Pardal. E os times que jogam em casa? Os times que jogam em casa diminuem um pouco, mas você tem aí, ó, São Paulo cedendo, Flamengo cedendo e Chapecoense cedendo também, tá? Então, a dica que eu dou eu acho que vocês têm que pelo menos ter aqui um meio-campo da Chapecoense, tem o Camilo, tem o Campanharo é meio volante, mas pode subir e fazer alguma coisa, né? E os meias ali que estão enfrentando o Goiás, que agora é o Internacional, você tem o Patrick, né? Tem o Edenilson, enfim, tem boas opções aí para essa rodada, tá? Fora de casa, uma boa opção aqui é você pensar num meia do Vasco, ou o Raul ou o Guarim podem ir bem, né? Você vê que realmente os caras fazem ali uma diferença e vem cedendo realmente o São Paulo. Beleza? Bom, vamos falar aqui agora vamos fazer uma análise da rodada, né? Já que a gente aqui já falou desse gráfico aqui de dispersão. Deixa eu fechar aqui o PowerPoint, né? Desculpa aí, como eu falo, né? Não sou muito youtuber. Bom, vamos lá. Vamos falar dos meias aí que tem potencial. Vamos rapidinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, vamos falar dos meias que tem potencial que a gente definiu para essa rodada como meias interessantes, tá? Bom, o Botafogo vocês já viram aqui, né? Realmente é um time que vem cedendo bastante pontuação, tá? Quando você olha aqui no detalhe, quando você tira dessa visão de mando e você olha numa visão continuista, né? Ou seja, nos 5 últimos jogos aí que os times disputaram, você tem outros nomes bastante interessantes. Então, vamos aqui dar uma olhada para a gente ver. Ó. Vou trazer aqui nessa recorrência, depois a gente fala um pouco de mando. Bom, quando você olha aqui pontuação cedida, às vezes pode parecer muito pouco, mas os meias são os times enfrentam bastante os meias, né? Então, essa pontuação é muito segmentada. Então, olha só, os times que mais cederam pontuação para acima de 4,5 para meia, numa recorrência muito grande nos últimos jogos, foram Bahia e São Paulo. Né? Eles não estão aqui liderando. Quando você pega aqui o Bahia, 3,8. Calma aí que deu uma travadinha. Ó, quando você pega aqui o Bahia, 3,8, o que você vê? Ó, você vê Thales com 5,6, Marlone com 8,5, Zé Rafael com 14, Renier com 8,3 e Thiago Neves com 7,3. Ou seja, já são 5 jogos seguidos, né, que pelo menos em 4 deles o Bahia cedeu acima de 4,5 pontos para meia. Então, quem está indo aí? Marquinhos, Otero, Casares são boas opções para essa rodada, tá? Que enfrentam o Bahia. Outro time que está em sequência aí cedendo bastante, a gente até falou lá, o São Paulo, né? Olha só, Felipe Bachola, 8,4, Chico, 6,2. Sanches, 11,8. Aqui não teve nada. Aliás, Nicão, 5. E aqui no Fluminense não teve muita coisa. Teve o Daniel aqui com 8,6. Né, na verdade, né, o Ganso também fez andando ali 3,9. Aí aqui na Chape não teve muita coisa, mas mesmo o Camilo e o Vini Locatelli fizeram acima de 3 pontos. Tá? Então aí quem quiser, né, o São Paulo cede bastante roubada de bola para meio campo. Tem o Guarim. Guarim é um bom jogador, um jogador que chuta bastante, tá? E é um jogador também que acaba roubando uma bola. E outra opção é o Raul. Né? O Raul é um jogador que sobe, que rouba a bola, pega um lado esquerdo do São Paulo junto com o Reinaldo, junto com o Vitor Bueno, que cede bastante posse, cede bastante roubada de bola. E o Raul pode ir bem.
Para quem quiser um pouco mais arriscado, tem o Richard que joga do lado esquerdo e deve pegar ali o Daniel Alves junto com o Antony, que a gente sabe que esse lado aí do São Paulo é um lado que cede bastante, tá? Bom, falando aqui dos que mais cederam, vamos ao que a gente acha aí que pode ir bem. Bom, como eu falei, pela análise que a gente fez, Patrick é uma boa opção, Camilo também é uma boa opção, né? A gente viu lá naquele gráfico, então aqui meio que reforça o Goiás aqui cedendo bastante pontuação. A gente viu aqui, ó, Guarim, Casares, Bruninho, Otero, Marquinhos. Então, um Patrick, né, um Edenilson, pode muito bem. O Botafogo, a gente viu aqui também, reforça um pouco aí do Camilo, né, a gente já chegou a ver. Outros que a gente tem aqui como uma boa indicação. O Arrascaeta, né, o Arrascaeta, se você pegar o Ceará, você não vai ver tanta recorrência assim, tá? Mas, fora de casa, mas, né, Flamengo em campo, Flamengo em festa, acho que pode fazer uma boa e ali na esquerda, geralmente, o Ceará pode acabar cedendo. Os jogos mais fáceis, né? Quem tem o jogo mais fácil é o Pedrinho, né? Então o Pedrinho também acaba sendo um bom nome, né? Você pega aqui o Avaí, não vem cedendo muita coisa, mas o Thales foi bem, o Yuri foi bem, né? Então tem ali uma boa opção. O Avaí já está rebaixado, acho que o Pedrinho é um cara ali, quando joga com essa formação do Corinthians, né? Provavelmente deve ir Pedrinho, Janderson e Clayson, Pedrinho, Janderson e Vital com o Bozelli na frente. Essa formação dá um privilégio muito grande tanto para o centroavante como para os pontas. E o Pedrinho Armando acho que pode dar ali assistência, né? Ele caiu muito bem nessa posição, tá? E tem um jogo mais fácil. O Soteldo também acaba sendo uma boa, né? Apesar do Fortaleza não ceder tanta coisa aqui para meia, como você está vendo. Mas, ó, Marquinhos 4.7, Bruninho 4.2. Quando você olha no detalhe de atacante, você vê que o Fortaleza costuma ceder um pouco ali para a ponta esquerda, onde joga um pouco o Soteldo. Então, acho que está mais para o Soteldo e menos para o Sanches, tá? Na hora de você apostar. O Marquinhos, né, do Atlético Mineiro, como eu falei, né, o Bahia, como a gente viu aqui na recorrência, é um time que vem cedendo bastante pontuação, né? Por mais que em casa, ó, também vem cedendo, ó, 4, ó. Você vê que aqui o Zé Rafael fez uma assistência, aqui os outros dois não foram, mas você vê que nos últimos 5 jogos que passou, em 4 deles os meios fizeram 4.5. Então, Marquinhos, para mim, Marquinhos e Otero são os melhores nomes para essa rodada. Otero se jogar, obviamente. O Casares menos um pouco, né? Mas ali alguém desse meio campo do Atlético Mineiro, indico o Marquinhos, tá? Bom, o último meia que a gente indica aqui é o Zé Rafael. Né? Por que o Zé Rafael? O Zé Rafael joga na esquerda e a gente viu o quê? No último jogo, né, que o Gilberto, que foi o time do Fluminense, o Gilberto perdeu muita posse e o meia ali, o volante, né, que jogou ali mais pela esquerda, foi muito bem também, roubando muita bola. O Zé Rafael ele deve ficar ali dividindo um pouco com o Thiago Santos, tá? Então esses são os meias mais de ataque. Se você quiser uns volantes, que eu acho que é interessante, como eu já falei, Edenilson e Raul, né, dado aí as pontuações. O Dauan eu acho uma boa, né? O Dauan pega um Cruzeiro, o David do Cruzeiro, junto com o Egídio, perde bastante posse e renderam no último jogo 5 roubadas de bola para o Pará. O Dauan joga como lateral direito, então pode ser uma boa opção aí para vocês de volante. E o Thiago Santos, né, que eu acho que junto com o Zé Rafael deve dividir essas roubadas de bola aí junto com o Gilberto, tá? Então temos aí, ó, Bruno Henrique, Bozé, temos aí Patrick, Camilo, Arrascaeta, Pedrinho, Soteldo, Marquinhos, Zé Rafael, que são os meias mais avançados. Ainda fica a opção aí do Guarim, Otero, né, dados os números. E quem quiser um volante, Edenilson, Raul, Dauan ou Thiago Santos. Beleza, galera? Obrigado aí por mais esse vídeo e agradeço aí a audiência e vamos que vamos para mais uma mitada.